Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto desse vídeo aqui é o Campeonato Brasileiro da Série B. Estou gravando esse vídeo logo após o término dos 4 jogos da faixa das 19 horas, todos eles válidos pela 13ª rodada. E o que eu acompanhei, o que mais me chamou a atenção foi a partida Remo e Cruzeiro. E parece aí que as coisas estão cada vez mais difíceis para o lado do Cabuloso. O Cruzeiro vive aí uma crise sem fim e conheceu mais uma derrota nesta terça-feira ao perder para o Remo, O Remo que vem aí se recuperando no campeonato, perdeu para o Remo por 1-0. O único gol foi marcado pelo Victor Andrade, aliás, um belo gol de voleio logo no começo do jogo. E esse gol aí garantiu ao Remo a 3ª vitória consecutiva da equipe na competição. O Remo, que até outro dia era o lanterna, vence a sua 3ª partida consecutiva e já aparece aqui, deixa eu pegar aqui a tabela de classificação. No momento, a equipe paraense é a 11ª colocada com 16 pontos. E detalhe, tem um jogo a menos, tem aquele jogo lá contra o Avaí que não foi realizado por conta das chuvas que caíram lá no estádio da Ressacada, Daí a arbitragem acabou adiando esse jogo, Então o Remo, com um jogo a menos, tem 16 pontos, Tá ali junto com o Brusque, O Brusque que teve aquele início de campeonato arrasador e depois caiu de rendimento. E se o Remo vencer esse jogo que tá atrasado, ele já ficaria ali com a pontuação do 7º colocado, para vocês verem aí essa importante reação do Remo. Já a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro continua sendo o último time fora da zona de rebaixamento. O Cruzeiro até deu sorte nesse início de rodada, porque Confiança e Londrina, times que estão dentro da zona de rebaixamento, já se enfrentaram também, se enfrentaram no mesmo horário, empataram 0-0. E as duas equipes, tanto o time de Sergipe quanto o do Paraná, seguem na zona de rebaixamento. O Confiança tem 10 pontos, é o 17º, e o Londrina é o último colocado com apenas 9 pontos. Se tivesse havido vencedor nesse jogo, o Cruzeiro estaria já na zona de rebaixamento. O Cruzeiro estaria entre os 4 últimos colocados. Porém, isso ainda pode acontecer nesta terça-feira, porque vai rolar um outro duelo entre equipes que estão dentro da zona de rebaixamento. O Vitória joga contra a Ponte Preta. As duas equipes têm 9 pontos, 2 a menos que o Cruzeiro. Então, havendo um vencedor nesse jogo, o Cruzeiro acaba aí caindo para a 17ª colocação. Então, a situação do Cruzeiro é cada vez mais complicada, Eu acredito que o Cruzeiro não vai cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Acredito ainda que o Cruzeiro pode brigar, por acesso ainda, Se conseguir uma boa arrancada no segundo turno, principalmente. Mas dentro de campo as coisas não estão funcionando. O time mineiro tem apenas 2 vitórias em 13 jogos. A defesa já sofreu 23 gols. O Cruzeiro tem a pior defesa da Série B. 23 gols sofridos, saldo de gols de -7. Então a situação do Cruzeiro tá difícil e o fantasma da Série C pode já começar a assombrar a equipe mineira. Inclusive, durante o segundo tempo da partida contra o Remo, sobrevoou um drone lá em cima do Baranhão, com uma bandeira, com o fantasma da Série C e o escudo do Cruzeiro, Acho que é uma provocação aí de alguns atleticanos que residem lá em Belém. Então, o fantasma da Série C, pelo menos já se fez presente sobrevoando de drone, Mas eu acredito que o Cruzeiro ainda tem toda a possibilidade, tem time para escapar do rebaixamento, Mas ter time no papel é uma coisa, Mas dentro de campo a coisa não está funcionando. Vamos falar também sobre os outros jogos dessa noite. Como eu já citei, o Londrina ficou no 0-0 com Confiança, Resultado péssimo para as duas equipes que seguem na zona de rebaixamento. O Londrina, que foi um dos times que subiram da Série C na temporada passada, tá aí caminhando a passos largos para voltar para a Série C, O Londrina, assim, é um time aí que está seriamente rebaixado. E o Confiança, que faz sua 2ª temporada seguida na Série B, faz uma temporada bem diferente da que foi na temporada passada, quando fez aí uma campanha segura. Não chegou a brigar para subir, mas em nenhum momento também teve que brigar contra o Z4, O Confiança esse ano, então, fazendo uma campanha abaixo do esperado. Tivemos também um duelo na faixa das 19 horas, na parte de cima da tabela, e onde o Sampaio Corrêa ficou no 0-0 com a equipe do Guarani. Na verdade foi Guarani 0, Sampaio Corrêa 0, O jogo foi lá no Brinco de Ouro da Princesa. Resultado que manteve o Guarani na 3ª colocação com 23 pontos. Com os resultados da rodada dos jogos já encerrados, o Guarani não perde mais essa vaga no G4. O máximo que pode acontecer é o Guarani ganhar ali a Confiança do CRB,
e ser ultrapassado no número de vitórias. O CRB, que só joga na quinta-feira contra o Coritiba, contra o vice-líder Coritiba. Então outro duelo entre equipes que estão dentro do G4. Então o Guarani empata em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, vai a 23 pontos e por enquanto se mantém ali na terceira colocação, mas quer uma sequência aí de 4 vitórias que o Guarani vinha tendo nas últimas rodadas. O Sampaio Corrêa, que já esteve melhor no campeonato, acaba ficando só na sexta colocação com 20 pontos. O Sampaio Corrêa, se vencesse, poderia aí, ficaria perto, né? Ficaria um ponto do G4, poderia entrar até no G4, né? Mas acaba aí ficando na sexta colocação. Eu disse poderia porque o Goiás que demitiu no final de semana o técnico Pintado, mas já tem um novo treinador, daqui a pouquinho eu falo quem é. O Goiás venceu o Botafogo lá no Engenhão, né? O Botafogo que havia demitido o Marcelo Chamusca recentemente também. O Goiás venceu o Botafogo no Engenhão por 2 a 0. Pegar aqui os gols. Os gols saíram no primeiro tempo. Foram marcados pelo Rezende e pelo Aleph Manga. Então o Goiás vence o Botafogo fora de casa e sobe para a quarta colocação com 23 pontos. Por isso que o Sampaio Corrêa também, mesmo vencendo, não entraria no G4, né? O Goiás chegou a 23 pontos e termina ali a rodada na quarta colocação. Mas pode ainda se perder essa quarta colocação para o CRB, né? Já a equipe do Botafogo, achar que o Botafogo está em 14º lugar com 13 pontos, já não vence há várias rodadas. Nas últimas 5 rodadas foram 2 empates e 3 derrotas. Então a situação aí é difícil do Botafogo, que tem 13 pontos. O Confiança, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 10. Portanto, o Botafogo neste momento está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Essa diferença pode diminuir para 2 pontos se Vitória ou Ponte Preta vencerem seus jogos, né? Então a situação aí começa também a se complicar para os lados da equipe do Botafogo. Com relação a treinador do Goiás, o Goiás anunciou nesta terça-feira a contratação do Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, que na segunda-feira foi demitido do Vasco, ficou um dia desempregado e já nesta terça-feira aí já tem um novo clube, vai dirigir o Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Então, Marcelo Cabo, que já dirigiu o Vila Nova, já dirigiu o Atlético Goianiense, vai fechar aí o trio, né? Os 3 times da capital goiana e agora é novo treinador do Goiás. Portanto, aí a dança dos técnicos segue frenética nessa Série B, né? A Série C também, mais cedo eu gravei um vídeo para falar da demissão do Maurílio Silva do Paraná Clube. E agora, eu não duvido nada que ainda nessa terça-feira tenhamos aí mais uma queda de treinador. É só aguardar para ver. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!